desligar o microfone. Ah, alguém lembrou de gravar, eu já ia esquecer de novo. Obrigada para quem lembrou. Então, vou pedir para quem não estiver falando para desligar o microfone, para não dar ruídos aqui. E queria começar. E aí a gente pode ver se ficar ruim, se ficar muito trancado, assim, com vocês aparecendo, a gente pode, então, ficar só na. Pode combinar assim de só quem fala, de repente aparece habilita o vídeo, né? Mas eu acho que está funcionando bem, não sei se parece que está funcionando bem. Então, queria começar agradecendo muito, assim, o Volney e o Gilson pela disponibilidade, assim, de estar fazendo essa conversa com a gente, né? Eu sei que esses são tempos, assim, também que têm sido bem exigentes para todos nós e para vocês, imagino que também, assim, pelo fato de estar também, né, em uma linha de frente aí na atuação, né, na rede de saúde mental de Santa Maria, né? Então acho que é um momento muito privilegiado, assim, poder estar trocando uma ideia com vocês que vêm de uma experiência já de longa data, assim, com o cuidado em saúde mental nas situações de calamidade, assim, né? Então queria deixar esse agradecimento, né? Dizer da nossa alegria de poder estar fazendo essa conversa com vocês. A gente combinou com o grupo que, né, todos nós iríamos assistir aquele vídeo da Fiocruz com a Débora Noal e a Karine, não lembro o sobrenome da Karine, que é psicóloga também da Fiocruz, sobre a saúde mental no coronavírus. E poder trocar com vocês também as questões que, a partir também do que se viu do vídeo, tenham surgido, o que suscitou assim, para cada um, né? Mas acho que eu passo a palavra para vocês, assim, para disparar essa conversa. Pode ser, Valnei? Tu tem que. Tá. Boa tarde, estão todos me ouvindo? Sim. Tá trancando o som? Bom, eu vou começar. Aqui do meu lado está o Gilson Facioli, que é psiquiatra também. Eu sou o Volney da Soler, psicólogo, psicanalista. Nós trabalhamos juntos em 2013, na sequência do incêndio que teve aqui em Santa Maria, na Boate Kiss. Durante alguns anos, coordenamos o Acolhe Saúde, que foi o serviço SUS criado para o acompanhamento, para a sequência da situação do que ocorreu. Então, tivemos todo o apoio do SUS, do município, do Estado, do governo federal, e desde então a gente produziu uma série de reflexões assim a partir desse contexto, e é um pouco isso que a gente vai tentar compartilhar com vocês. Eu quero agradecer, então, o convite da Annalisa, a presença de todos vocês. Gostaria imensamente de que nós possamos trabalhar juntos, assim, nesse momento crítico, não ficarmos tão isolados, porque o trabalho conjunto, ele nos ajuda a elaborar um pouco da nossa angústia, né? Acho que o isolamento ele é necessário, mas o isolamento também ele traz proteção, mas também nos traz muito medo. Então, não é fácil passar isso sozinho. Falar, escrever, conversar é uma das formas de tratamento, assim. Então, essa roda de conversa hoje, eu entendo que ela é formativa, mas ela também é um dispositivo de cuidado para todos nós, né? Então, ao mesmo tempo, eu entendo que nós temos já um fluxo incessante de textos, inclusive de lives diárias, que a gente precisa ter cuidado para que elas não sejam intoxicantes, né? Porque, né, se a gente vê, nós estamos quase que permanentemente acompanhando uma live, um vídeo, e isso
também pode ser gerador produtor de ansiedade, né? Eu vou tentar propor uma contextualização do cenário atual do coronavírus, aqui no Brasil, especialmente, que é o cenário que nos interessa, e depois a gente vai tentar abrir para conversar juntos, porque eu entendo justamente isso, assim, de que todos nós estamos imersos nesse contexto e precisamos falar sobre isso, assim. Mas a primeira situação que eu quero delimitar é que esta pandemia, ela é diferente do que a gente poderia compreender como um desastre, como o terremoto no Haiti, o tsunami no Japão, o incêndio na Boate Kiss, em Mariana, em Brumadinho, porque todos esses desastres eles foram acontecimentos únicos, né? Ou seja, eles tiveram um efeito disruptivo, foi um fato isolado, surpreendente, não teve um tempo de preparo. Nós fomos direto da rotina para o trauma, né? Do contexto cotidiano para a desorganização, para a ruptura da vida que estava estabelecida, afetando diretamente o funcionamento da cidade, do país, enfim. Então, esse é um primeiro momento. Assim, os desastres, quando são fatos ou acontecimentos isolados, eles não têm esse preparo prévio que nós estamos realizando nesse momento, assim, dentro do possível no nosso país. E um desastre ou um acontecimento isolado, ele sempre ultrapassa os limites que estavam estabelecidos no funcionamento ordinário de uma cidade ou de um país, ou mesmo assim de um determinado local. Então, a ideia é que o desastre, nessa característica, ao ultrapassar as condições estabelecidas, vai requerer uma ajuda externa, né? Então, foi o que aconteceu em Brumadinho, em Mariana, em Chapecó, aqui em Santa Maria, de que foi necessário que agentes, atores externos pudessem vir a auxiliar os segmentos afetados. Uma outra característica importante do desastre e que também se diferencia dessa situação de pandemia é que o desastre ele localiza uma determinada população específica, enfim, tem esse segmento, mas o resto da população e os demais profissionais, eles não estão envolvidos diretamente. Pode até ter um efeito secundário de comoção, mas eles estão, de certa forma, protegidos e podem intervir a partir de um envolvimento afetivo, mas também de uma segurança na sua ameaça de vida, ou seja, não houve perdas diretas, grandiosas, para grande parte da população, para os profissionais que vão ser responsáveis, ou que são responsáveis pelo atendimento, né? Então, é isso, o desastre é um acontecimento único, não tem um tempo de preparo, afeta um segmento específico da população, o restante está protegido, e os profissionais que vão cuidar, eles não estão afetados diretamente, e isso permite, então, que eles consigam intervir numa certa urgência, porque é necessário esse momento imediato após o acontecimento, mas eles estão psicologicamente ou socialmente, ou há estruturas em outros lugares que vão ser acessadas para retomar uma certa normalidade com rapidez. No caso da pandemia, nós temos um outro ritmo de progressão, que é o que a gente está vivendo. É um ritmo, existem modulações no tempo, e essas modulações elas produzem efeitos diferentes, né? Então, não é um acontecimento único nem imediato. E essa modulação, então, permite manejos e tempo para decisões e avaliações, que determinam, então, quais são as melhores intervenções. Então, isso produz um tipo de relacionamento com o acontecimento, que é o que a gente está vendo. Há um tempo para informação, há um tempo para preparação dos recursos comunitários, dos recursos públicos, sejam sanitários, de segurança, de educação, enfim, um pouco isso que nós estamos vendo se desenhar, o que está se desenhando em nosso país já há aproximadamente 2 meses, né? Por outro lado, se a gente tem esse tempo de preparo para poder ir assimilando e não ser surpreendido por um acontecimento
disruptivo de excesso que ultrapassa a nossa capacidade. Por outro lado, essa progressão, ela escapa ao nosso planejamento. Então, é uma ameaça que tem um grau de indeterminação, ou seja, a gente não consegue avaliar, bom, se é hoje, se é amanhã, quem vai ser, como vai ser, e esse grau de indeterminação, que não é apreensível, mas ao mesmo tempo está relacionado a uma ameaça concreta, ele desestabiliza, nos desestabiliza. Por isso que a todos nós, porque nesse caso, uma pandemia ou uma epidemia, enfim, mesmo que seja localizada, não vai excluir todo. Pode até que privilegiadamente, como a gente sabe, enfim, mas eu não vou entrar nesse ponto, privilegiadamente alguns segmentos possam se proteger mais que outros, alguns segmentos sejam mais vulneráveis e suscetíveis, mas de maneira geral é uma ameaça, então, que pode alcançar a todos. E justamente por isso, por esse clima, por esse ambiente de uma certa insegurança que nos cerca, é fundamental que a gente, então, estabeleça relação de confiança com as referências de autoridade que nos constituem, sejam as referências religiosas, políticas, da ciência. É preciso que essa nossa insegurança, não só pessoal, mas também coletiva, encontre suporte em narrativas compartilhadas por todos nós. Então, se hoje nós nos sentimos minimamente amparados pelo discurso da ciência, por algumas narrativas religiossas... Obrigado. Seguimos. Então, se por um lado nós temos um amparo que nos dá alguma certa diretriz do ponto de vista da ciência, no caso, do ponto de vista político, nós estamos... Bom, então, do ponto de vista político, né, nós estamos absolutamente não, mas não dispomos de uma referência sólida né, do Estado, né, embora talvez a gente não deva confundir o Estado com o presidente, porque aí seria muito caótico, mas enfim, esta figura de autoridade que deveria também ser responsável por produzir algum grau de segurança em momentos como esse, não responde a isso. Mas, enfim, essa ameaça real com um grau de indeterminação, ao qual a gente não pode ter controle, ela pode, um dos seus efeitos é fazer com que algumas coisas que vinham na nossa vida com uma certa sequência percam um pouco do sentido e demorem para serem retomados, ou seja, aqueles projetos de sei lá, da residência, ou de um concurso, ou de um trabalho, ou de um artigo, eles podem perder sentido, eles podem escapar o seu valor pode escapar e muitas vezes demoram para ser retomados. Então, é uma situação de indefinição na qual a gente precisa suportar e aceitar que algumas atividades sejam canceladas para incluir outras, né? Então, a gente já pode começar a sentir nesse momento assim, que a gente está vivendo alguns efeitos de desvitalização assim, decorrentes do confinamento. Apesar de todo o nosso esforço de poder sustentar, e que a gente precisa sustentar a confiança na vida, na solidariedade, a gente já começa a identificar algumas situações de maior sofrimento, né? E é isso um pouco que eu vou tentar passar para vocês na sequência, assim, né? Porque com o isolamento, mesmo aquilo que a gente fazia antes, né, que era o trabalho, o estudo, ele adquire um outro ritmo, assim, a gente não consegue sustentar, manter a velocidade ou a produtividade, nem sei se é desejável, mas enfim,
diante de uma ameaça que, de fato, pode ser efetiva para nós ou para algumas pessoas próximas a nós, né? Então, o caso é que todos nós estamos numa situação de risco e não sabemos o que há por vir, nem quando, nem quem, nem como, nem se isso nos alcançará, né? Apesar disso, apesar de não chegarmos nesse estágio, nós já temos algumas perdas, né? Bom, então feito um pouco essa entrada, assim, eu vou tentar mostrar para vocês, apresentar para vocês o que eu entendo assim na minha estratégia de pensamentos em três fases, obviamente assim de uma forma muito esquemática, simplificada, mas só para tentar elaborar assim esse contexto. Então, essa uma primeira fase desta pandemia que, sei lá, a gente situaria um mês e pouco atrás, que era a fase das informações que localizavam a pandemia ou a epidemia num outro país distante da gente, as informações começavam a chegar, o pedido de isolamento, de quarentena, ainda suscitava alguma ambivalência, alguma dúvida, e quando nós fomos para isolamento, o efeito maior foi muito mais de uma sensação de irrealidade com aquilo que nós estávamos vivendo, ou seja, se aquilo de fato fazia sentido, e, por outro lado, de tédio, né? Então, as primeiras semanas ou os primeiros dias, onde isso parecia longe da gente, nós tínhamos um pouco essa sensação de que não fazia muito sentido o que estava sendo proposto, embora cumpríamos porque acreditávamos, né, no discurso que estava sendo colocado, né? E acho que fizemos muito bem, apesar de toda a reorganização da vida que isso exigiu, porque entendíamos que fazíamos parte de um coletivo, né? Ou seja, de que não se tratava de um cuidado individual, mas de um cuidado que dizia respeito a esse coletivo, né? Esse tempo, se ele não terminou, ele está terminando. E nesse primeiro tempo, nessa primeira fase, os profissionais da saúde mental não tinham muito o que fazer. Mesmo que a gente tenha acompanhado que muito rapidamente algumas entidades, organizações, instituições ofereceram, criaram canais de online, de demanda para as pessoas. Essas iniciativas que elas não tiveram grande demanda. Um pouco a gente foi conversar com algumas pessoas que fizeram isso, algumas instituições, e as demandas elas praticamente não existiam, porque era um início, ainda estava distante e talvez uma ou outra queixa de ansiedade, de incômodo, mas não tinha muito o que fazer a não ser acolher uma certa dúvida se aquilo tudo fazia sentido. Então, isso do ponto de vista dessa primeira etapa. Uma segunda fase, que é a fase que nós já estamos ou estamos vivendo agora, é quando as notícias que estavam distantes começam a se aproximar de nós e já são notícias de perdas que, enfim, tendem a se materializar e o medo, que era um medo que estava também projetado numa distância e quase colocado numa certa irrealidade, ou seja, questionando se fazia sentido, o medo se transforma numa realidade, ou seja, o medo é real, e a incerteza que se tinha sobre a situação agora para todos ou para a grande maioria, a incerteza virou uma certeza, né? Então, vamos pensar diante deste medo, que é um medo real, né? Então a gente está falando agora nesse momento de medo. Medo e angústia são coisas diferentes. O medo é de um objeto real, o medo é de alguma coisa que a gente consegue identificar e produzir saídas, respostas, alternativas para lidar com ele. Então, se eu tenho medo, enfim, se eu estou andando no mato e encontro uma onça, eu tenho medo da onça, eu imediatamente Trancou, Volney. Será que ele está nos ouvindo?
Vou mandar um WhatsApp para ele, mas não sei se ele está se dando conta. Está travado para todo mundo, né? Agora ele caiu. Tá. Enquanto a gente aguarda, sim, tem algumas pessoas perguntaram se dava para fazer, colocar questões aqui no bate-papo. Acho que sim, eu vou tentar acompanhar. E a Jacássia já colocou uma questão, enfim. E aí, em algum momento, a gente coloca. Vamos esperar ele retornar. Espero que ele consiga retornar. Ah, ele está aqui. Tá, acho que ele está sem imagem agora. Oi, Brunei, tu não consegue falar? Será? Tá, o Volney vai seguir então, aí sem imagem, é isso, Volney? Carol, pode desligar o microfone, por favor? Tá, a gente está te escutando, Volney. Mas tu tem que liberar o microfone. Agora ele acho que caiu de vez. Vamos ver se volta. Ok, Volney, a gente pode escutar agora. Volney, teu microfone está fechado, antes estava aberto. Não sei se tu fechou para falar, te atrapalhou e fechou na hora de falar. Agora sim. Aham, Matheus também que me ama. Eu aproveito, porque é Dani, só daqui a 2025. Dani, tu tá com o microfone aberto. Volney, pode falar? A gente não tá te escutando, tu tá falando, Volney? Escreve pra gente ali se tu tá falando.
Ô, Ney, se tu tá falando, a gente não tá te ouvindo, tu tá sem o símbolo. Agora sim. Tá, vou seguir então. Ah, tu tinha travado para nós na hora que tu estava falando do medo e dando o exemplo da onça. Sim. Tá, não, é para poder mostrar que, sim, que nesse momento, enfim, da pandemia, nós estamos agora, saímos de uma situação onde o medo era distante, portanto, não produzia maior sintoma ou sofrimento na gente, para um medo que agora é real, que eu falei que então a gente, andando no mato, vai encontrar uma onça que nos impõe medo, que nos ameaça a nossa própria vida e a gente tem que poder escapar, encontrar alternativas para fazer essa proteção. Então, não é mais só um medo indeterminado, agora é um medo determinado. E então nós vamos ter que, vou subir na árvore, vou ganhar tempo, vou pensar estratégias. De vez em quando a gente esquece que tem a pandemia, de vez em quando a gente relembra, né? Em alguns casos se produzem determinados sintomas que antes não existiam, mas que são efeitos dessa forçação, dessa quarentena forçada e que tendem, de maneira geral, a se dissiparem na sequência. Entretanto, este medo, apesar de ser um medo real, ele também pode ser associado a angústias pessoais. Então, é isso que a gente vai começar a pensar talvez em alguns momentos a equipe da atenção psicossocial vai ter uma importância nessa especificidade, porque para o medo real a gente vai dispor das informações. Essas são as informações que, quando a gente tem dúvida, a gente vai lá, busca, lê e volta a ficar tranquilo com relação a estou protegido, está tudo bem comigo. Contudo, algumas pessoas essa fronteira entre o real e o indeterminado também ela pode se dissipar e algumas pessoas então vão ser afetadas mais diretamente por essas angústias, né? Nesse momento, então, a importância da equipe de atenção psicossocial começa a se fazer mais presente. Se naquela fase inicial, até 15 dias atrás, não havia demanda e não havia muito sentido de disponibilizar ou as conversas cotidianas que a gente tinha eram em torno de como é que estava o confinamento, como é que você estava vendo série, se estava cansado, se estava comendo muito. Hoje nós já vivemos então uma outra experiência a partir não só do confinamento, porque isso já existia antes, mas da sensação de uma proximidade desse risco, né? O que é bem importante, assim, que eu gostaria de destacar para vocês, que é o manejo numa situação de crise. Isso para essa crise de agora, isso para situações de crise que vocês cotidianamente vão enfrentar quando forem nos CAPs, na atenção básica, e que são solicitados a poder intervir individualmente em ambientes estruturados ou também em ambientes que se criam espontaneamente no cotidiano, seja na visita domiciliar, seja no corredor de uma unidade básica, ou enfim, seja num determinado grupo. Porque muitas vezes, quando a gente é solicitado a partir de uma experiência de sofrimento mais aguda do que aquela que a gente relata mais tranquilamente de um sofrimento cotidiano, muitas vezes nós, enquanto profissionais, ficamos muito angustiados e nos atropelamos. Eu acho que um dos critérios muito importantes que nos ajuda do ponto de vista clínico a conduzir o atendimento, isso não é só para psicólogo, mas para qualquer profissional, é se dar por conta, perceber se na fala que o sujeito produz para falar do seu sofrimento, há uma lógica do encadeamento, ou seja, se o aparelho psíquico segue funcionando, ou seja, ele pode estar sofrendo, mas ele continua pensando, ele está confrontando, ele está relativizando, ele está ponderando, ele pode estar dizendo das coisas mais difíceis da vida dele, seja de uma ideação suicida, seja de um abuso sexual, de uma violência que sofreu, de uma perda ou de uma ameaça. Se
esse sofrimento ele está num processo em que ele se desloca, ele se significa, você pergunta, a pessoa se recoloca, a gente vai dizer, então, que o eu não está ultrapassado nessa condição de sofrimento, nessa condição de crise. Então, a nossa presença é fundamental justamente para ser o outro que sustenta a retomada e a reafirmação dessa situação que está precarizada, que está desestabilizada, que está vulnerabilizada, mas ela não está rompida. Então, isso é bem importante assim, para todos vocês, é que em situações de crise, mais do que o que a pessoa está dizendo, ou seja, mais do que o conteúdo propriamente dito, um dos elementos que vocês precisam considerar é se o processo de pensamento está em funcionamento. Se assim está, nós somos importantes não para dizer o que a pessoa tem que fazer necessariamente, mas para retomar e colocar em circulação essa operação simbólica, vamos dizer assim, de fala. Porque justamente se isso não opera, aí a pessoa pode fazer algum ato, né? Então, há uma desestabilização nesse momento em que o nosso eu, o eu de cada um de nós está desestabilizado pelos temores, mas nós ainda estamos num certo funcionamento de, bom, mas será que é isso? Será que vai acontecer? Falamos com lemos, ponderamos. Então, nós não estamos na dimensão do trauma, né? Que o trauma é o disruptivo, é aquilo que ultrapassa. Nós estamos numa dimensão bem complicada, que é do medo, que é da angústia, que é de uma certa indeterminação, e que isso, na situação de confinamento, nos coloca numa possível produção de sintoma de angústia, mas isso, enfim, é possível de que a gente possa trabalhar. E essas situações são as que aparecem nas rodas de conversa, no atendimento, na atenção básica com as equipes, nas visitas domiciliares, é estar nessa possibilidade de se oferecer como suporte para que a pessoa elabore aquilo que está atrapalhado na cabeça dela e que ela sozinha talvez não consiga, né? Então, entender que não é muito o que a gente tem a dizer, não se trata de prescrever que as pessoas têm que fazer atividade física, o que não quer dizer que a gente não possa fazer isso, mas não se trata de prescrever, mas se trata de entender que quando a pessoa vai procurar para falar, ela já tem todas as informações, mas essas informações elas estão atrapalhadas justamente porque ela não está conseguindo dar uma certa organização, e somos nós que podemos, em algum momento, ao se dispor a escutar, fazer esse movimento, né? Ainda a gente não vai falar necessariamente em transtorno, embora algumas pessoas que já têm um sofrimento grave possam agudizar, ou, enfim, ou fortalecer esse tipo de sofrimento. Mas, basicamente, nesse momento de desestabilização, é um pedido de reasseguramento e o acolhimento, seja ele no corredor, por telefone, seja, enfim, virtual, ele tem um efeito justamente porque o medo ameaça o eu da pessoa e ela precisa de uma outra referência a qual ela minimamente se identifica para recompor as bordas que dão uma segurança a si próprio, né? Aqui, então, os profissionais da atenção psicossocial têm uma importância muito, muito grande, assim, né? E, nesse caso, falar não é necessário, criar bordas não passa necessariamente apenas por falar. Isso é muito importante, né? De que não se trata o tempo inteiro de fazer as pessoas falarem, até porque às vezes as pessoas não querem falar. Às vezes a angústia, você vai perceber que a pessoa está angustiada, mas se você verificar a pressão dela, isso produz um ponto de parada na angústia, porque localiza no corpo algo que estava diluído em todo o resto do corpo, no seu pensamento, ou ao, enfim, escrever, desenhar. Então, não se trata de uma abordagem que seja necessariamente direta. E isso é uma das grandes
um dos grandes elementos clínicos no cuidado à crise é que a gente não tem previamente a conduta a ser tomada. É justamente nessa disponibilidade daquilo que o outro vai oferecer é que nós vamos ver o que dá para ser feito, né? E aí, então, a gente chega no terceiro tempo, que é o tempo que eu gostaria que a gente não chegasse, que é o tempo do trauma, né? Que é o tempo do trauma, seja porque, enfim, de um acontecimento real, ou seja, de um acontecimento agudo, condensado, ou por um acúmulo, um conjunto de perdas reais que, enfim, ultrapassam, então, a nossa condição pessoal, da cidade, do grupo, da família, do país, em dar conta disso. Então, há uma decomposição efetiva e uma ameaça a essa organização, né? Então, aqui as perdas, no trauma, as perdas se acentuam, há um excesso e de que nós temos que ver como conduzir. E só já estou finalizando para a gente conversar, assim, isso é importante porque o outro ponto é que no desastre, como eu disse, os profissionais estão fora. No caso da pandemia, como é que nós vamos falar de algo ou escutar algo se nós estamos também angustiados, se nós estamos preocupados com a nossa família, de sair de casa, se nós estamos com os mesmos sintomas ou com as mesmas angústias que as pessoas que nos chamam, que podem nos chamar, que podem nos demandar, estamos com insônia, estamos mais apavorados, mais irritados. Então, esse é o grande diferencial, assim, de uma situação como a gente está vivendo de desastre, é que todos nós estamos envolvidos, né? E eu acho que esse é o ponto, então, que talvez a gente agora pudesse abrir para poder falar, é como que cada um de nós, ou alguns de vocês, enfim, está se vendo nessa condição de cuidar, mas ao mesmo tempo tão envolvido ou tão afetado quanto as demandas que podem ser endereçadas à equipe, né? Então, Annalise, assim, pouco isso para situar, e, né, não vou me demorar mais, porque acho que o mais importante é agora, a partir daquilo que vem das questões de vocês, daí o Gilson também vai participar no debate agora. Tá bem, Volney. Teve uma questão que foi colocada por uma residente, a Cássia, mas que diz respeito ao início da tua fala. Eu entendi a pergunta dela, assim, mas de toda forma, porque ela não entendeu bem quando tu falava naquela primeira fase, né, da irrealidade, de que não afetaria diretamente a só uma parte da população. Mas eu entendo que o que tu quis dizer, e tu só confirma, é que era como se, assim, a epidemia, a pandemia ainda estava longe para a gente, era no outro país, era na Itália, era na China, ou era de quem veio de viagem da Itália, então não estava perto da gente, parecia que não nos atingia. Não sei se era isso. Isso, né? Não nos afetaria no sentido assim, de são períodos diferentes que produzem efeitos ou sofrimentos diferentes. Naquele momento, mesmo que nós estivéssemos em quarentena, ou assim, preocupados, o que a gente tinha de retorno das equipes, das pessoas que a gente conversava, era um certo, enfim, primeiro uma sensação de realidade, será que isso de fato está acontecendo, né? Mas não tinha um grande sofrimento, nesse sentido de que a equipe de saúde mental não tinha muito o que fazer, porque era algo que se colocava na vida cotidiana, né? As pessoas reclamavam um pouco do tédio, de estar em casa, não se sentiam ameaçadas. Havia um elemento real, mas era um elemento que estava distante, né? E que não quer dizer que as pessoas não falavam, mas era uma fala que se colocava nessa dimensão do e como é que você está, como é que você está indo, mas sem produzir efeitos ou sintomas específicos, né? Talvez a exceção aí sim, que não foi colocado, é que nesse caso as equipes de saúde que lidam mais diretamente, né, os profissionais da saúde na atenção básica, nos hospitais,
Bom, essa é uma população junto com o que foi chamado de grupos de risco, são as pessoas que desde o princípio ficaram mais amedrontadas, né? Então, por um lado, né, me parece importante ter essa identificação de, bom, quais são as pessoas mais vulneráveis, mais suscetíveis, mas isso traz como consequência, em contrapartida, sim, que é uma fala que, para quem está se colocado nesse ponto, não é uma fala informativa, né? É uma fala de ameaça, né? É uma fala que deixa mais vulnerável, que angustia ainda mais. Então, estou lembrando bem justamente disso, assim, de uma pessoa de idade, né, que foi atendida e que foi as pessoas da equipe teve que ir na casa dela justamente porque né, já estava no confinamento, mas a situação é que ela não parava de ver a televisão, as informações, e que a todo momento se diziam que as pessoas de mais idade eram do grupo de risco. E foi justamente esse exemplo que eu trouxe de que a enfermeira verificou a pressão e a temperatura dela, e ao dar a informação de que as duas estavam num grau de normalidade, isso acalmou, né? Então, não é necessariamente do sentido de convencer, mas de encontrar em cada caso qual é a alternativa que produz uma certa reorganização do eu em que a gente participa, né? Bom, Ney, tem duas questões. Na verdade, é um comentário e uma questão aqui no bate-papo. Eu não sei se tu pode acompanhar também, né? Mas a Daphne coloca assim de que também, acho que nessa primeira etapa também houve a minimização da questão por parte do senso comum, a desinformação, né? Porque é um fenômeno novo, mas também eu acho pelo contexto político que a gente tem vivido, onde a gente tem um governante que aposta na desinformação, né? E o Moisés está perguntando se houve algum trabalho remoto, né, durante o episódio com a Bot Kiss, né? E se sim, né, de tu poder falar um pouco sobre a experiência. Eu acho que houve uma minimização da questão, enfim, por parte do senso comum, por dois motivos. O principal é esse, né, de que a autoridade, né, governamental do nosso país até hoje faz esse trabalho de desinformação, né, de desorganização, de cisão da população, e também pelo fato de que ser uma experiência sem precedentes, né, produz uma certa desconfiança, né? Então, acredito que sim, mas aos poucos não me parece que resta qualquer dúvida assim, com relação a isso. A questão do Moisés eu acho bem importante. Vocês estão me ouvindo? Sim, acho que sim. Acho que é um problema com a Vera, Leonardo. Moisés, nós fizemos um trabalho remoto durante especialmente nos primeiros 3 meses, tá? Que é justamente me perguntaram recentemente da questão da intervenção em situação, o trabalho, enfim, remoto por telefone, alguma coisa do gênero, assim. E se isso é eficaz na crise, eu acho que fundamentalmente na crise, né? Em situações como essa, o trabalho remoto, eu acho que ele precisa ser muito implementado. Eu tenho ainda restrições, dúvidas se ele, do ponto de vista mais da psicologia, da psicanálise, eu tenho algumas restrições no sentido que eu ainda não tenho claro, no sentido de um trabalho psicoterapêutico, entendeu? No sentido de uma psicoterapia. Mas do ponto de vista da crise, ele é absolutamente fundamental, seja na atenção básica, seja em outros âmbitos de atendimento privado. Porque o que é a crise, assim, do ponto de vista subjetivo? Assim? A pessoa se percebe tomada por uma determinada angústia, assim, aquilo que ela tinha como referência que sustentava as suas verdades está desestabilizada. E isso a coloca na iminência de tomar atos
de ruptura, seja de agressão à mulher, ao filho, de um ato suicida, de abuso de drogas ou de álcool, enfim. Então, você poder, com autorização, que é o que a gente fazia naquele período, assim, identificando pessoas onde tinha a iminência de um ato, ou seja, a iminência de que isso que eu falava antes para vocês, de que o fluxo do pensamento ele estava com risco de ser suspenso, ou seja, a pessoa não conseguia dar conta de si, e aquele suporte simbólico que faziam parte do seu cotidiano, a família, os amigos, ele tampouco acessava, porque já não mais acreditavam, porque tinham esgotado as condições de acesso, a essas pessoas onde a gente percebia que estavam numa crise, você se colocar na relação com ele, pedir para que ele autorize que nós participemos minimamente com ele é fundamental. E não se trata de atendimentos. A questão clínica é essa. O que não quer dizer que não possa conversar 5, 10, 15, 20 minutos. Mas a questão do atendimento remoto na crise é fazer com que o sujeito nos inclua na sua dinâmica de vida. E se ele nos inclui na sua dinâmica, no momento crítico, ele vai nos acessar. Então, o que aconteceu muito assim naquele período e posteriormente em outras situações que a gente acompanhou, é que a gente dizia, fulano, bom, então, o fulana, amanhã tu pode me ligar, ou se a gente achava que talvez essa pessoa não ligaria, porque, enfim, ainda teria uma situação uma dificuldade de fazer isso, a gente pedia, tu nos autoriza a gente te ligar amanhã para ver como é que você está. 99% das pessoas concordavam quando tinha uma indicação para isso, né? Então, quando não tinha indicação, nós recebemos muitas vezes recado das pessoas dizendo para a gente não ligar mais, para a gente não acessar mais as pessoas, que nós estávamos sendo invasivos. Mas, assim, fiz uma longa história assim, para te dizer que pode ser que os serviços de saúde na atenção básica precisam pensar como podem disponibilizar para essas situações o acesso do paciente ao serviço que tem essa característica assim, dele poder ser acolhido em qualquer momento. Porque para nós o entendimento que nós tínhamos assim, numa situação de crise, não é possível esperar. Então, se ele pode ir no serviço, pode procurar a equipe, os profissionais, mas se ele sabe que pode ligar ou mandar uma mensagem, isso também tem um efeito de amarração naquilo que está a ponto de ser rompido. Então, como eu disse, numa situação de crise, eu acho que essa é uma estratégia muito boa, e nesse momento onde a questão do atendimento remoto não é uma opção, mas é a única alternativa, eu acho que a gente precisa pensar como fazer. Bom, Ney, tem a Cássia quer falar, mas antes eu queria comentar, porque eu acho que tem muito a ver com isso que tu falava, da importância de ter essa disponibilidade, né, para nada mais do que uma escuta, uma presença, mesmo que seja, né, vocal aí, porque há muito tempo eu mantenho um certo, eu vou chamar de acompanhamento terapêutico, né, que não está formalizado assim, né, mas eu acompanho um usuário da saúde mental que me liga e eventualmente a gente toma um café. E eu regulo, tipo assim, ele me liga muito frequentemente e eu regulo os momentos que eu atendo ou não, mas nesse momento eu senti que eu precisava estar mais disponível para ele. Então, é uma pessoa que me liga todos os dias porque ele, bom, vive sozinho, uma pensão, ele está vendo o que está se passando, mas ele precisa ele quer ter informação e ele quer se tranquilizar, assim, né? Então, às vezes ele me liga e é só para eu atender, assim, é só para se assegurar de que eu vou atender e falar com ele. Às vezes ele nem tem o que falar e eu não tenho o que dizer para ele, mas é essa disponibilidade, assim, que nesse momento eu percebo que, e aí, mesmo que eu esteja angustiada, mesmo que eu esteja atrapalhada, que tenha 1000 coisas a fazer ou 1000 dúvidas na cabeça, na hora que ele toca o telefone, assim, eu vejo, bom, eu vou atender
E às vezes é só isso, é atender para ele sentir que eu estou presente e desligar e ficar mais tranquilo, né? Eu acho que tem bem a ver com isso que tu traz. A Cássia quer fazer uma pergunta, então pode falar, Cássia. O Na Gilson quer verdade, falar um pouco antes, Cássia, desculpa, só o Gilson quer complementar. Pode ser? Pode, pode. Então, o Gilson vai falar, então? Tá. Isso, só que eu fiquei pensando, uma associação que eu fiz com a questão que a Cássia trouxe antes, que eu estou acompanhando uma instituição e foram criados dois grupos, mais ou menos umas 3 semanas. Um grupo de profissionais que são psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais, né, do serviço social, que seria para fazer um espaço, de disponibilizar um espaço para atenção psicossocial a partir de telefonemas, e esse espaço disponibilizado, divulgado para todos os servidores dessa instituição, e um outro grupo de profissionais que seria para orientações em relação à questão ocupacional, de proteção, de afastamentos e atestados. O grupo de atenção psicossocial, nessas 3 primeiras semanas, ele não recebeu nenhuma ligação dos servidores. E a equipe muito angustiada, né, se perguntando por que não havia essa demanda, enquanto que o outro grupo da questão ocupacional estava recebendo chamadas contínuas, um fluxo muito grande de ligações. E, na verdade, a gente tem que pensar, a partir da tua pergunta, Cássia, assim, que o que seria, na verdade, um cuidado psicossocial nesse momento. Né? Então, ele estava acontecendo, o cuidado psicossocial, mas junto à saúde ocupacional. Os médicos ali, eles não percebiam que estavam fazendo um cuidado psicossocial, orientando, dando informações em relação a afastamentos, quem era um grupo de risco, e a equipe psicossocial também não tinha essa clareza de que isso era um trabalho que estava sendo feito em outro espaço. Essa foi uma questão que surgiu, e me surgiu a partir da tua colocação. E outra questão que eu pensei também foi da ansiedade da própria equipe de atenção psicossocial, do que fazer. Até a gente montou uma escala, quem é que iniciaria, ficaria com o telefone em trabalho remoto, né? Quem seria o primeiro que ficaria recebendo as ligações. E eu acho que é importante a gente poder pensar que aquilo que a gente estava, os manuais que nós estávamos lendo, de como fazer esses atendimentos, eles servem para nós, na verdade, né? Então, aquilo que a gente estava querendo dizer para os outros de formas de cuidado, de aliviar essa ansiedade, a gente não estava olhando, não estava fazendo com a gente mesmo. Então, só foram duas coisas que me passaram assim, a partir da tua questão que eu queria colocar no grupo. Obrigado. Tá, então passo a palavra para a Cássia, depois a Priscila escreveu uma questão aqui que a gente pode retomar, mas primeiro a Cássia, então. sim, eu gostaria de falar como eu sou de Santa Maria, eu sou familiar de vítima da KISS e eu trabalhei como voluntária logo depois que aconteceu. Assim, meu questionamento foi, na verdade, porque ele falou assim que eu não tinha entendido como se fosse na primeira fase, assim, eu não entendi assim de como uma certa parte da população não tinha sido atingida e tudo mais, eu não tinha entendido esse ponto. Bom, o que eu trago é que, por exemplo, o Acolhe, ele foi criado bem depois que aconteceu tudo, porque no primeiro momento que teve a KISS, que foi de sábado para domingo, na segunda-feira, no Hospital de Caridade aqui de Santa Maria, no hall da entrada, foi voluntários para lá. Então, o que eu quero trazer é que não tinha uma preparação de acontecimentos graves, como, por exemplo, a KISS foi um acontecimento, foi uma tragédia, e essa pandemia a gente já parece que tipo, a gente já estava vendo como estava acontecendo na China, parece que tipo, a gente, não que não tivesse já chegado no Brasil, mas a gente poderia estar vendo os meios, poderia estar vendo meios assim de já esperar o que estava por vir. Aqui a gente não teve como esperar o que estava por vir. Tanto que não tinha mais caixões em Santa Maria para enterrar. Esse é um dos pontos, assim. Quando começou aqui, quando deu daqui, foram vários voluntários, tanto até alunos dos cursos de psicologia, que aqui tem bastante faculdades formadoras. E, assim, a gente foi lá daí fomos, as pessoas que queriam se voluntariar foram para o hall da entrada
Cássia, a gente não parou de te ouvir. Tá me ouvindo, Dali? Agora sim, mas parou quando tu dizia que as pessoas foram para o hall de entrada. Isso, foram para o hall da entrada do hospital para botar, por exemplo, toma o meu endereço para as pessoas dormirem na minha casa. O ponto que eu quero chegar é que o Acolhe, conforme com os profissionais da saúde, ele foi criado depois. Porque, assim, nos primeiros momentos, até saírem todos os internados do hospital, tinha uma tenda, porque a gente, até questões burocráticas, assim, que a gente enfrentou dentro do hospital, de que o nosso voluntariado não podia ficar ali porque estava oferecendo comida tanto para os familiares, para quem estava do voluntariado, quanto quem estava para a imprensa, que não estava dando lucro para as cantinas que tem dentro do hospital. Então, nos tiraram e foram. Cássia cortou de novo. Cássia, ela aparece aqui com o microfone, mas Tá me ouvindo, Analice? agora sim, mas está cortada, cortou assim um momento, não sei por quê, Cássia, assim, mas Sim, eu vou te o meu pedir questionamento. para tentar Só, finalizar a tua questão, para a gente não tá. correr esse risco de novo, para poder Sim, fazer andar a na conversa. verdade, é assim, é meio que, tipo, é que eles iam trazer sobre o Acolhe, né? E como, assim, por exemplo, a gente não tá. Eu vejo que medidas a gente, por exemplo, nessa pandemia, a gente não tá vendo, assim, vamos pensar no agora, então, que é uma coisa que até ali no vídeo lá da Fiocruz, da psicóloga, ela falou que a importância de agir agora. Que eu acho que foi um aprendizado da Kiss, porque o Acolhe, na verdade, não surgiu na primeira semana, na segunda semana. Surgiu depois, e foi vista a eficácia que o Acolhe tinha. Então, eu acho que pensar no agora seria, sabe, não pensar na saúde mental das pessoas depois das coisas terem se acalmado, assim, sabe? Eu vou falar rapidamente, depois o Gilson complementa, assim. Mas eu acho que o que eu disse foi justamente isso, assim. Eu tentei não dizer pensar na saúde mental depois, mas dizer que, dependendo dos contextos, os efeitos psicológicos são diferentes. Inclusive, eu comecei dizendo que não tinha comparação, que justamente no caso da Kiss não havia nada preparado, foi um evento isolado, disruptivo, e desorganizou toda a estrutura que estava montada. Então, quando eu tentei falar isso, eu quis dizer que justamente num primeiro momento, a, as pessoas começaram a falar da necessidade de criar serviços de saúde mental, de acolhimento, mas que esta demanda ela não se produziu na mesma medida que se estava considerado, porque o efeito psíquico desse momento não é o efeito do trauma, da angústia, era o efeito da apreensão. E esses efeitos da apreensão, que justamente estão sendo acompanhados, eles se dissolveram, se eles se diluíam no contexto cotidiano, nas relações pessoais, na conversa com os amigos, na medida que a situação começa a se agravar. Agora acho que caiu. Estão me ouvindo? Sim. Na medida que a situação começa a se agravar, enfim, há uma outra demanda. Então, desde o princípio está sendo pensado, está sendo planejado estratégias de cuidado em saúde mental, dependendo da situação. O Justo só vai esclarecer a questão do acolhe para vocês aí.
Cássia, eu escutei que tu foste voluntário, então tu deve, no início, então tu deve ter acompanhado que tinham várias entidades ou instituições, várias autoridades trabalhando concomitantemente naquele momento e com propostas de trabalho diferentes, né? E a gente seguiu, sempre preconizou por seguir as orientações que o SUS nos tem, principalmente em relação à saúde mental. Mas o Acolhe Saúde, como o nome Acolhe Saúde, ele sim começou umas 2 semanas depois, mas o primeiro nome deste serviço foi Acolhimento 24 Horas, que iniciou na... Gilson, tu fechou o microfone, a gente não está te ouvindo Tá. mais. Tá, agora isso está escutando, Annalise? Sim, foi só porque tu fechou sem querer, de certo. Não, mas vocês escutaram algo do que eu disse? Não, a gente escutou bastante, até tu falar que o Acolhe, ele já começou como acolhimento 24 horas. Isso. O primeiro nome dele, né, foi instituído como Acolhimento 24 Horas. Ele iniciou no domingo, na madrugada da segunda-feira, junto ao CAPS AD aqui do município, porque não existia um outro espaço, né? E como tu falaste, Cássia, como foi algo disruptivo que aconteceu, né, de forma aguda, se tentou construir o que era possível naquele momento com as alternativas e com as orientações que nós recebíamos. Então, ele iniciou já na madrugada da segunda-feira esse serviço, principalmente com voluntários, que era um período que muitas pessoas estavam de férias do município, né? Então não tinha funcionários ou equipe que pudesse dar conta, né, de tudo que tu acompanhaste. Então, acho que eu fico pensando nisso que tu falaste também das informações, de que medidas ou de que forma de cuidados você pode ter, que o Volney trouxe 3 momentos. Eu fiquei pensando que isso desse vídeo da Débora, uma informação adequada, todas essas são formas de atenção psicossocial. Isso que eu trago de novo, o que a gente considera atenção psicossocial para além daquilo que a gente aprende na nossa formação acadêmica, né? Então, quando a Débora traz essas informações a partir da Fiocruz, da Organização Mundial de Saúde, nós temos o SUS que nos dá orientações de como trabalhar, como é que é o trabalho em equipe, como é que é o trabalho em território. Essas coisas, do meu ponto de vista, elas servem para qualquer tipo de acontecimento. Agora, como é que a gente adapta elas às situações específicas? Como a gente adaptou na situação daqui, dentro daquilo que foi possível, e como se adapta isso frente a essa pandemia. Acho que o Volney colocou muito bem que é uma situação diferente, que nós estamos incluídos, né? Nós também, mas na época daqui, de alguma forma, todos estávamos afetados. E a grande preocupação das pessoas, dos profissionais de saúde, quando nós fazíamos apoio matricial, era o que nós vamos fazer nessa situação? De que forma nós vamos acolher as pessoas? Acho que isso existe nas duas situações. O que existe a mais, né, que agrava, não, acho que é impossível comparar uma situação com a outra, mas o que é que nós, profissionais, também estamos frágeis e vulneráveis e expostos a tudo isso. Né? Não que não estivéssemos, porque nós também nos afetamos com tudo que aconteceu, nós conhecíamos pessoas que estavam na boate, então nós também tínhamos que trabalhar naquela época, e o que nos ajudou muito foi o cuidado entre a equipe, né, entre os trabalhadores, né? Acho que esse espaço agora de discussão que a Annalise e o Volney estão trazendo são espaços que a gente pode cuidar um do outro, trazer as nossas questões para que a gente possa se sentir mais fortalecido quando a gente estiver em campo. Volney e Gilson, então eu acho que a Vera Pazini, o Rafa Vosque, acho que também estavam colocando algo na mesma direção do que o Gilson trouxe agora, a respeito desse trabalho, né, do acolhimento, enfim, do acolhe, a partir da participação deles desde diferentes instituições e órgãos naquele momento. Eu queria que a gente pudesse tomar a questão que a Priscila traz e também, antes que eu esqueça, porque depois é um apontamento que a Joyce faz, eu vou fazer agora para não deixar passar depois, se vocês teriam algum material de leitura ou de estudo para recomendar para a gente no final dessa conversa. Então, deixo já esse apontamento.
E aí a questão da Priscila, ela está no bate-papo, está um pouquinho mais para cima. Eu vou ler, eu acho que fica melhor ler, enfim. Embora todo mundo possa estar vendo, mas eu vou ler, assim, até para ficar gravado, né? Já que a gente está gravando esse debate. No seminário da Fiocruz, a psicóloga Débora expôs um cenário dos trabalhadores da saúde que trabalhar numa organização onde se sabe que tem EPI, insumos e materiais para controle de infecção, onde se sabe que está protegido, que o atendimento está sendo organizado, permite que a saúde mental da equipe se preserve dentro dos limites do fator externo. Já em organizações menos preparadas, o contrário também é verdadeiro. A falta de proteção aumenta o nível de estresse, medo nos trabalhadores, gerando conflito nas equipes, discussões, adoecimento e, consequentemente, afastamentos. Pergunto ao Volney, eu acrescento o Gilson aqui, se tem alguma dica de se podemos nós, de como podemos, deve ser de como podemos nós da saúde mental nos organizar diante desses cenários que são reais e considerando que o segundo cenário são as organizações do SUS. E aí eu queria acrescentar também nessa questão, que vai na mesma direção, mas para além dos insumos, materiais e EPI, né, é algo que, em relação ao episódio da Boate Kiss, eu acredito que a gente tinha, que era uma afinidade, né, uma convergência das gestões, né, desde o nível federal, estadual, municipal, né, numa atuação conjunta e coordenada, né? E o que a gente vê hoje, para além da falta de equipamento, é uma falta de coordenação, né, comum para o cenário, né? Um embate, a gente está vivendo, né, cotidianamente um embate entre governadores e governo federal, prefeituras, enfim. Então, isso como questão, assim, como é que a gente, né, retomando a pergunta da Priscila, como nós podemos, nós na saúde mental, podemos nos organizar diante desses cenários que são reais, né, considerando que o segundo cenário, que é esse, né, da falta de equipamento, falta de insumos, e eu acrescento falta de coordenação, né, diz respeito aos trabalhadores do SUS nesse momento. Analista, fiquei pensando na tua colocação, acho que ela vai bem ao encontro do que, né, do que eu penso, assim, do conhecimento que a gente adquiriu naquele período. Primeiro, na questão da Priscila, estava pensando, Priscila, se eu hoje, né, estivesse fazendo apoio matricial, como eu fiz na época, após o incêndio da Kiss, que tipo de trabalho eu faria? E eu fiquei pensando na época, pensando que naquela época, após o incêndio, as equipes elas eram fragilizadas, né? Seja por falta de insumos, seja por falta, não querendo igualar, na verdade, o que a gente está vivendo hoje, mas as equipes da atenção básica, principalmente, elas já trabalham com pessoas que vão às consultas com vários tipos de vírus, vários tipos de bactérias. Como é que elas fazem para se proteger? Então, elas já têm uma história, elas já têm um conhecimento. Como é que esse conhecimento que elas já têm, essa trajetória na saúde que elas já têm, pode servir hoje como amparo para elas? E eu lembro de muitos períodos de faltar luvas, de não ter máscaras, de como é, né? Acho que isso talvez assuste, porque é um vírus que tem uma facilidade muito grande de contaminação, mas essas experiências com outros tipos de vírus, com outros tipos né, de contatos, isso já é algo presente no trabalho das equipes. Foi o que eu pensei, assim, em relação à tua pergunta, né? Se a gente for comparar a tecnologia que outros países têm e que a nossa tem, né? Acho que nós temos coisas que eles não têm, eles têm coisas que nós não conseguimos ofertar, mas no incêndio daqui, vamos dizer, eu posso dizer que a gente tenta sempre seguir um ideal, na verdade, e eu vi naquele episódio, após aquele episódio mesmo,
tendo sido após uma tragédia, que é algo que, né, que trouxe muita dor para muita gente, o sistema de saúde funcionar muito bem, né, e que os princípios eles estavam todos presentes. Na verdade, a gente precisa, às vezes, tentar fazer associação do nosso conhecimento teórico com o que a gente está vendo na prática. Às vezes a gente não consegue fazer esse link, né? Então, talvez fazer esse exercício, assim, que né, como é que a gente fortalece o trabalho em equipe, se faz diferença a equipe estar unida ou não, a questão da informação, que materiais são realmente necessários para esse atendimento, né? Se é precisa a tecnologia que a gente vê, a gente tem assistido em outros lugares, me passa um pouco isso, assim, nesse momento. Alguém mais quer se colocar alguma questão, ou no microfone, ou por escrito? Também na lista aqui, os residentes todos devem ter tido vivências, né, em CAPES, provavelmente os seus estágios, como é que eles trabalhavam, porque acho que é importante a gente pensar o que a gente fazia também, como é que eles trabalhavam no CAPES quando não tinha material suficiente, quando faltava determinado tipo de insumo, o que você fazia nessas situações, né? Acho que talvez a gente precise recordar um pouco da nossa prática, da nossa vivência, para poder né, transformar e construir possibilidades para aquilo que está vindo agora também, porque da mesma forma na KISS ninguém sabia muito bem o que fazer, né? Após o incêndio, as pessoas, o que nós seguimos foram as orientações do SUS e foi o conhecimento de outras pessoas que tinham passado por experiências semelhantes. Então, a partir daí, o conhecimento ele foi se construindo no cotidiano. Eu acho que nessa experiência na pandemia também muitas coisas estão sendo construídas à medida que elas forem acontecendo. E isso é muito né, gera muita ansiedade, mas a gente sabe que o processo vai ser esse, talvez não nos deixe tão angustiados. O que eu acho que é o elemento principal, assim, que é isso da angústia, é de que é uma situação nova para a gente se deter e nos envolve e nos coloca em risco enquanto seres humanos. Mas eu acho que um pouco o que o Gilson quis trazer, que é importante, é que se a gente então produz um distanciamento possível, necessário, não no sentido ideal, mas no sentido necessário para pensar como que podemos atuar, nós vamos criar intervenções, né? Porque dentro da perspectiva quando nós estamos acossados pela urgência, a gente tende a responder de uma forma intempestiva, seja fazendo qualquer coisa ou achando que não temos nada que fazer. Então é preciso nessa situação, e eu acho que momentos como esse são justamente esses, relançar essa questão para cada um de nós e para cada serviço, porque o relançar a questão é o que vai colocar em movimento o pensamento, identificar as limitações, ver quais são as potencialidades, as possibilidades. Bom, não dá para fazer reunião com as equipes, não seremos nós que vamos fazer o suporte emocional porque fizemos parte da equipe. Bom, mas então nós não podemos, mas quem pode? Não podemos presencialmente, podemos como? Então, o que o Gilson um pouco traz é isso, assim, é que essa limitação, ela nos força a produzir conhecimento, o que não é algo fácil, mas tampouco é um conhecimento do qual a gente parte do nada. Se nós temos princípios que eles são iguais, independente do contexto, isso já é um ponto de partida. Então, Gilson, só queria fazer uma colocação que eu fiquei pensando que todos nós estamos mais desconfiando do que confiando nas nossas, usar a palavra dispositivo talvez não seja mais adequado, mas nós estamos mais desconfiados do que confiando. Nós confiamos que lavar as mãos, né, com água e sabão, ela é eficaz, ela nos protege, nós acreditamos que usar a máscara ela nos protege, nós acreditamos que ficar 1 metro, 2 de distância, isso nos protege, reduz riscos. Bom, se nós acreditamos nisso, né,
né? Se nós confiamos que as figuras de autoridade estão nos dizendo que isso nos protege, bom, então talvez nós tenhamos que seguir por esse caminho. Se nós ficarmos nessa posição também de uma desconfiança, que acho que tem medo, e eu não estou me retirando disso, porque eu também trabalho na saúde, eu acho que a gente fica paralisado, né? Então, acho que nós precisamos talvez confiar mais, e aí a importância de que onde nós estamos, né, que informações que nós estamos privilegiando para realizar o nosso trabalho. Uma coisa que me veio agora, talvez não tenha muito a ver, assim, mas na época do incêndio vieram muitas pessoas de fora aqui, e uma das pessoas perguntou porque abriu um contrato emergencial para psicólogos, enfermeiros, psiquiatras, e essa pessoa perguntou assim, quantos psiquiatras são? Daí alguém falou o número de psiquiatras, acho que eram cinco na época, e essa pessoa disse, mas para que tantos psiquiatras, né? Vão medicar todo mundo? E eu sempre penso, como psiquiatra, que muitas vezes os encaminhamentos para né, para uma medicação, né, para que elas vêm de profissionais de outras áreas, né? Não é o psiquiatra que procura os pacientes para medicá-los, ou que a maioria dos casos vem para a gente encaminhados por outros profissionais de saúde. Então, a demanda para medicação ela vem de um outro lugar. Então, a gente confia que a escuta ela é terapêutica, a gente confia que a intervenção de se disponibilizar para fazer essa escuta, ela vai funcionar. Então, acho que a gente precisa talvez confiar mais em todo esse arranjo que nós temos, que nós aprendemos na nossa formação, né? Acho que pensei um pouco. Eu queria responder até ao Gilson, porque ele falou a respeito dos residentes, né, da provável inserção dele no cenário já. Então, eu queria contextualizar o grupo e aproveitar para lançar a partir disso uma questão também, porque a gente tem, na verdade, tanto R2, então que está esse ano começando seu segundo ano na residência, mas também um grupo de residentes que está iniciando agora, e a gente, isso aqui é diferente da situação da residência da Unicinos, que já estava em campo quando houve a medida de isolamento, mas o nosso primeiro mês, as primeiras 3 semanas da residência na URGS é de uma familiarização, de um reconhecimento do território, dos cenários, para ir fazer uma escolha dos cenários e se colocar em campo. Então, os R1 que chegaram, eles não tiveram oportunidade de estar no trabalho em campo. E aí, dentro desse grupo, né, são 5 núcleos profissionais, psicologia, serviço social, enfermagem, terapia ocupacional e educação física. Então, a gente tem residentes que estão tendo o primeiro contato com a saúde mental, né? Que vem, sei lá, por exemplo, da educação física e que vem de uma experiência de trabalho em academia de ginástica. Então, a residência está sendo o primeiro contato. E aí eu queria, então, colocar como questão, é algo que a gente vinha conversando com o Rafa, né, o Rafa Volsky, até a partir dessa experiência da Boate Kiss, né? Porque me perguntando assim, né? Quando a gente pensa, bom, né? Que não está colocado de imediato, mas vai estar colocado em seguida, assim, né? A necessidade de inserção dos residentes também nesse trabalho em função da pandemia, né? Mas como pensar assim a atuação de pessoas que vêm de experiências tão díspares, né? De pessoas que vão estar tendo o primeiro contato assim de trabalho com a saúde mental nesse contexto, assim, né? Se vocês podem contar alguma coisa a respeito disso, né? Porque eu lembro que o Rafael estava falando de que, bom, que na experiência daqui vocês também viveram isso, né? Então tinha muita gente querendo ajudar e às vezes pessoas que vinham com, né, com diferentes bagagens, assim, né? Como é que foi essa coordenação, então, também disso?
E aí depois tem uma questão do Arthur, assim. Mas eu vou tentar responder assim, um pouco mais amplo, mas acho que ajuda. Assim. Nessa direção de pessoas que estão chegando agora sem uma experiência prévia, enfim, mais prolongada com a saúde mental. A gente nasce numa condição de desamparo, ou seja, é preciso que alguém, uma outra pessoa, se ocupe de nós para poder sobrevivermos, né? Interpretando quando a gente chora, quando a gente está com dor, e esse processo que ele é estrutural na subjetivação, ele se prolonga durante a vida. Então, esse momento do nascimento é um momento de crise em que estabelece de imediato e para todo sempre que a nossa existência está atrelada ao outro. Então, para aqueles que estão começando, para aqueles que já têm uma longa trajetória em situações de crise, é preciso perceber que o outro está vulnerável nessa ideia que ele tem a seu respeito, dessa sensação de existência que ele tem. E muitas vezes não é só a palavra ou a escuta que funciona, porque a mãe ou a pessoa responsável também tocou, agarrou, abraçou, então a pele também produz existência, também dá tranquilidade, ou seja, os abraços, os toques, as brincadeiras, ou seja, é o ouvir, é o falar, é o olhar. Então, entender que a medicação ela tem um lugar em alguns momentos específicos, mas é a ponta do iceberg. Para todas as outras situações, nós precisamos reconhecer, recuperar e valorizar de novo a relação com o outro, e aí com o outro pode ser com a cultura, com aquilo que a gente produz, né, na sociedade, de que essa relação ela é terapêutica, é ela que permite que a gente avance, evolua. Então, fazer jogos, esse jogo enfim, quem vem da educação física, praticar atividades físicas. A atividade física é um cuidado psicossocial, né? Ele não tem uma especificidade da escuta, mas ele é elaborador, ele é terapêutico, porque ele produz amparo, e o amparo se dá pela palavra, mas se dá por diferentes e diversas maneiras. Então, acho que a ideia, assim, nesse processo onde todos nós estamos no meio, porque também eu tenho observado assim uma produção incessante assim e quase que muitas vezes demasiado do meu ponto de vista assim de textos dizendo, né, enfim, como é que vai ser daqui para frente, e eu acho que alguns textos e alguns diagnósticos ainda são precipitados porque a gente não tem muito bem noção do que vai ser daqui para frente, mas nós ainda temos elementos da nossa formação e daquilo que os preceptores e tutores vão nos passar e do que a teoria oferece para poder estar em campo e valorizar aquilo que a formação de cada um de nós tem nessa associação com os princípios do SUS. Certo, Volney. Tem uma questão que o Arthur coloca e o Moisés também, mas eu queria só que a gente pudesse acordar aqui um teto. A gente não falou disso, nem combinei isso com o Volney e o Gilson, né? Quanto tempo a gente ficaria nessa conversa, não sei nem qual é a disponibilidade de vocês, mas acho que tem um limite, acho que do próprio também dispositivo aqui tecnológico, e a gente tinha pensado inicialmente de ir até as 4 horas, assim, não sei se está bem para vocês, se o grupo está de acordo. Tá ótimo, tá ótimo. Tá, então aí a questão do Arthur, e depois parece que o Moisés segue nela, eu vou ler também, assim, acho que facilita. Pelo que entendi da fala da Cássia, é da necessidade de pensarmos em possibilidades de intervenção, acolhimento para o agora, no sentido de não ficarmos somente aguardando que os serviços nos chamem, mas de propormos algo coletivo que possa ajudar na situação atual. Opa, está correndo aqui o bate-papo. Tomo como exemplo algo que foi dito na transmissão de ontem da Fiocruz,
onde se falou sobre o coronavírus e as populações vulneráveis, que se falou muito na importância de ações da sociedade civil articuladas com serviços de saúde e assistência para dar suporte às populações mais vulneráveis neste momento. A questão que coloca é de qual a possibilidade que temos, enquanto programa de residência, de realizarmos essa articulação, mobilização para contribuirmos de alguma forma com o cuidado, suporte à população, usuários, trabalhadores, etc., nesse momento. Lembro que conversamos sobre a impossibilidade de atuarmos com acolhimento aos trabalhadores da rede de saúde mental, pois seremos colegas futuramente ao ingressar nos cenários, mas será que não existem outras possibilidades de atuação? Aí o Moisés segue, entrando na linha do Arthur, eu entendi que a preocupação do Gabriel, coordenação de saúde mental, de essa ser uma demanda para os profissionais da RAPS, que já são colegas da prefeitura. Porém, eu acredito que não há grandes impedimentos com relação a esse ponto de nós, residentes dos programas de saúde mental, mental coletiva, disponibilizarmos a nossa escuta, principalmente nesse momento de crise, como foi apontado pelo Volney. E aí a Janaína diz que a proposta não seria atendimento aos trabalhadores da rede de saúde mental, mas aos profissionais que estarão na linha de frente dos hospitais e demais espaços que estarão com grande volume de atendimentos, além da comunidade em geral. E a Eduarda está dizendo que não está conseguindo me escutar, mas vocês estão me escutando, os outros acho que sim, né, pela resposta do Rafa aqui. Então, eu não sei se essa questão ainda é para o Volney e para o Gilson, ou é para nós próprios, mas se o Volney e o Gilson quiserem comentar, nos ajudar a pensar. Agora, eu só queria, antes de passar a palavra para vocês, dizer que, na verdade, eu acho que quando a gente promove um espaço como esse, chama o Volney e o Gilson para essa conversa, para nos ajudar, acho que a gente já está trabalhando, Arthur, né, numa direção que é de nos fortalecer para dar esse suporte, ainda que ele não esteja exatamente desenhado, mas eu acho que a gente segue conversando e, se vocês quiserem, assim, ao final da conversa com o Volney e o Gilson, a gente pode seguir conversando um pouco sobre isso. Não, concordo contigo, Annalise. Acho que está sendo muito importante para a gente, assim, até como o Volney falou, de estar nessa escuta, todo mundo, assim, se apoiando. Mas a pergunta que eu coloco é mais para todos, assim mesmo, como uma proposta de reflexão para a gente, assim, de como a gente poderia também estar atuando nesse sentido, né? Tá, então eu vou passar mesmo para o Volney e para o Gilson, se eles quiserem dizer algo a esse respeito, ou se eles quiserem também dar uma mensagem aí final para a gente ir se encaminhando para o fim. E lembrando, a Carolina ainda está perguntando se pode mandar um comentário. Sim, Carolina, ainda dá tempo, a gente tem 15 minutos, mas então tu te adianta aí, não sei se tu quer falar ou se tu vai escrever. E relembrando, alguém colocou de novo a questão dos textos, mas o Volney já disse que vai repassar para mim, eu repasso para vocês. Caroline vai falar? Não. Seria um... Ah, tá. Então pode ser depois. Então tá, passo para o Volney e para o Gilson. Annalise, eu pensando no que tu falaste, assim, quando a equipe foi constituída no Acolhe, ela tinha profissionais de áreas diferentes e com linhas teóricas diferentes. Então, o que foi muito importante para nós, né, para poder alinhar o trabalho, foi a presença dos apoiadores institucionais, né, e dos supervisores clínicos institucionais, que eram pessoas que vinham de fora, que não faziam parte da equipe e que né, junto com a gente costuravam todas essas diferenças, né, e faziam com que a gente conseguisse ter um alinhamento no trabalho. Só para não esquecer que a Andressa falou que o profissional da educação física escuta, eu concordo contigo. Né? E a questão que o Moisés trouxe, eu fiquei pensando, Moisés, que a gente também está pensando isso na instituição que eu trabalho, né, de como chegar aos servidores, já que eles, como eu coloquei no início, a procura deles é mais por informação, por questões mais técnicas, e que isso está sendo suficiente, na verdade, aparentemente. A gente vem pensando, mas aí isso vai depender de que população, né, e a gente vai fazer esse trabalho.
a gente está pensando, na verdade, é um processo criativo, assim, o que é possível fazer? Bom, a gente numa comunidade, num apoio matricial, a gente vai reunir equipe, a gente não pode fazer isso hoje, né? Não tem, provavelmente não tem uma estrutura, tem coisas que a gente tem que considerar em relação à pandemia. Eu acho que vocês talvez possam, em outras reuniões como essa, produzirem uma proposta. Acho que ninguém sabe muito bem como fazer, né? O que vai funcionar e o que não vai funcionar. Então, acho que um pouco isso, assim, a minha colocação. E só para retomar também o que foi dito, de que tem algo que precisa ser feito agora, que é justamente isso. Numa situação de crise, a gente precisa responder para que algo não agrave ainda mais e que essa resposta produza tempo para que a gente, então, pense, reflita e consiga produzir novas intervenções. Porque o que se está vivendo agora, ele vai, mesmo que a gente... Mesmo não, a gente vai produzir respostas alternativas, enfim, mas isso também tem consequências posteriormente, então não é um evento que vai terminar, né? Quer dizer, ela, mesmo que se dissipe, que se dilua, que se encerre, que reduza, que retomamos uma certa normalidade, isso vai ser necessário isso vai aparecer em inúmeras maneiras, e não só nos usuários que procurarem no serviço, mas nós também. Então, eu acho que eu coloco isso na dimensão do que vem depois, para poder pensar de que não é só agora que se precisa, né? Isso é um pouco nessa ideia que eu trazia de que havia um momento inicial onde isso se diluía socialmente, depois agora começa a haver uma demanda maior porque começa a se produzir mais sofrimento, e depois que isso se desfazer ou diminuir, nós vamos ter um outro trabalho, né? Então, isso não se encerra. Como nós estamos impedidos de fazer uma intervenção presencial, a ideia de poder fazer remotamente, enfim, eu acho bastante possível. Tem que pensar um pouco mais sobre isso. Tem muita gente que está conversando, mas eu entendo que é dentro dessa perspectiva, assim, que eu, no contexto de crise, eu tento trabalhar assim, ó, intervir nesse momento que que a gente se coloca disponível. É preciso que as pessoas, sejam os profissionais que estão lá na frente, nos hospitais, saibam que existe um lugar onde eles podem, no momento crítico, recorrer para reconfigurar essa dimensão de existência, enfim, dar esses contornos simbólicos, imaginários da nossa existência, sem que isso resulte numa ideia de tratamento prolongado, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Mais do que marcar para a pessoa falar né, semana que vem, numa certa regularidade, é a disponibilidade das pessoas acessarem. E é isso que é o desafio do SUS, no sentido né, quando a gente está na atenção básica, bom, porque fecha às 6 da tarde, porque a gente não dá os nossos telefones privados. Então, acho que essa é uma questão importante, assim, de um certo limite, né, da nossa prática, mas insistindo de que, se nós não sabemos tudo porque algo ainda está em processo, nós podemos criar, sim, e temos de onde partir, né? E acho que o trabalho conjunto, ele é muito mais frutífero, produtivo do que isoladamente. Então, acho que foi o que os residentes mais ou menos colocaram, assim, é de que vamos fazer isso conjuntamente, porque a gente pode partir de estar perdidos nesse momento, mas na sequência nós vamos começar a encontrar clareiras, pistas, indicadores para poder elaborar alguma estratégia, que é um pouco talvez o pedido não só da angústia, né, desculpa, de vocês, mas também um pedido de participação nesse momento difícil, né, que é como se vocês não quisessem ficar de fora desse momento crítico, onde todos, à sua maneira, estão tentando colaborar. E eu acho que o pessoal da residência, do SUS, certamente são
profissionais, pessoas muito mais implicadas, ou enfim, e ficar apenas isolado, esperando que passe, talvez seja pedir demais para alguém que tem uma outra concepção de mundo, uma outra concepção de relação com né, com a humanidade, com o semelhante. É isso então, Annalise. Tem um comentário da Vera que eu acho legal assim de colocar na roda também, que ela diz: considerando que estamos enfrentando um grande desafio na perspectiva de ir ao encontro das necessidades de cuidado da população nesse momento de crise, novas abordagens são bem-vindas. Na ESMA Glória Cruzeiro Cristal, estamos incluindo os residentes nos grupos de WhatsApp criados com pacientes em atendimento para que, através dessa ferramenta, possamos acolher, tirar dúvidas, monitorar esses pacientes. E estamos com ótimos resultados. E o legal disso que a Vera está falando, trazendo, é que a maioria dessas pessoas precisa da gente agora. E depois, provavelmente, eles vão nos dispensar. E nos dispensar é um bom sinal. Então, é justamente na crise, as pessoas precisam saber a quem recorrer. Eu complementando, assim, achei uma ótima ideia a proposta de vocês. E eu fiquei pensando que essa pandemia, ela nos lançou um grande desafio, né? Então, nós estamos desafiados a criar novas formas de cuidado frente a todas essas limitações que ela nos traz. Então, né, as cartas estão na mesa, né, a gente vai ter que aprender a jogar. Na verdade, é um pouco isso. Então tá, eu queria lembrar, o Volney em algum momento falou do tempo, e aí eu queria fazer menção a um texto que ele escreveu no Sul 21 a respeito da pandemia, que toca nesse tema do tempo, que eu recomendo assim para todo mundo ler, assim, que eu acho que é também uma forma de nos alimentar de calma, assim, o texto do Volney. E queria, então, encerrar esse momento com vocês dois, Volney e Gilson, agradecendo muito, acho que foi super rico, assim, para nós, a gente sai com muitas ideias, muitos aprendizados, assim, né, dessa conversa. Espero que a gente possa estar mantendo contato e talvez voltando a conversar em um outro momento, assim, acho que a ideia nossa, né, a gente conversou, eu, o Rafa, assim, de entre as residências também, tentar manter assim esses espaços assim de formação com convidados que possam, né, nos ajudar a nos preparar e nos posicionar em relação ao que vem acontecendo. Muito obrigada para vocês, tá bom? E aí eu vou pedir então para o grupo da residência para manter assim mais um minuto, assim, né? Assim. Eu queria só agradecer também a participação, né, o convite teu e do Volney, e dizer que na época pós-15 a residência multiprofissional de Santa Maria, ela teve um papel fundamental na construção de quase todos os projetos. Eles estavam inseridos em todos. Então acho que vocês têm bastante coisa aí para produzir, né, e acho que aproveita e começando por esse espaço que foi proporcionado agora. Então acho que é isso aí. Obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Tchau. Alguém ligou a gravação de novo, mas eu queria, eu não sei se entenderam a minha questão, assim, eu queria deixar recortada a gravação da fala do
Volney, do Gilson, como uma aula que a gente possa disponibilizar a público e não queria que ficasse junto com uma discussão interna da residência. Por isso eu desliguei o gravador.